Vacneando Entrevista de hoje conversa com Margarete Pedroso, que é formada em Direito pela Universidade Mackenzie, procuradora do Estado na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Monitoramento Legislativo da Comissão de Direitos Humanos da OAB e conselheira no Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo. Bem-vinda, Margarete. Olá, Patrícia. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Ótimo. Então, eu queria começar essa nossa conversa falando sobre as evoluções legislativas dos direitos das mulheres e como esses direitos vêm sendo impactados com as últimas reformas. E se você pudesse também fazer um paralelo com os outros países, como é que o Brasil está nessa questão? Bom, o direito das mulheres no Brasil sempre veio a passos lentos, né? E no mundo também, porque considerando-se que a primeira Convenção de Direitos Humanos que tratou especificamente dos direitos das mulheres como direitos humanos é do início dos anos 80, isso significa que até então o direito das mulheres sequer era considerado como um direito humano. Então isso é um problema, na verdade, mundial. No Brasil, a legislação também vem a passos muito lentos. Para você ter uma ideia, até os anos 60 a mulher não podia sequer trabalhar sem autorização do marido. Só em 76 que a mulher teve a faculdade de poder utilizar ou não o nome do marido quando casasse. E a igualdade de direitos só veio em 1988 com a Constituição. As legislações que dizem respeito à violência contra a mulher especificamente veio com a Lei Maria da Penha inicialmente, em 2006 só. E só em 2016 nós tivemos uma lei específica com relação ao feminicídio. Quando você me pergunta, um dado comparativo com os outros países, eu acho que o Brasil ainda é um país que não se preocupa com o direito das mulheres, principalmente com relação à igualdade de direitos, à representatividade no parlamento. As nossas cotas parlamentares são pouco efetivas ainda, daí o resultado de pouca representatividade feminina dentro da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas dos estados, o que leva-nos a crer que as leis são feitas majoritariamente por homens brancos e heterossexuais, e isso tem um reflexo na própria legislação. Sim. A Lei Maria da Penha foi um marco na legislação brasileira e é um exemplo que foi seguido por vários países, principalmente da América Latina. Mas ainda a Lei Maria da Penha é efetivamente pouco aplicada. Nós, claro, temos a parte criminal da Lei Maria da Penha aplicada, com alguns problemas ainda de subnotificação, mas a parte de políticas públicas que o Estado teria que implementar e que a lei obriga, como por exemplo Delegacia das Mulheres, Casa da Mulher para acolhimento e tudo mais, por muitos municípios sequer foi visto, sequer foi aplicado. Então, embora nós tenhamos uma lei que avançou bastante, mas a gente tem pouca efetividade de aplicação. Bom, vamos falar agora sobre feminicídio, O termo feminicídio foi usado pela primeira vez na cidade de Juarez, na fronteira do México, onde ocorreu uma onda de assassinatos brutais de mulheres, seguidos de exposição de seus corpos pelas ruas da cidade. No Brasil, desde 2015, a legislação prevê penalidades mais graves para homicídios que se encaixam na definição de feminicídio, ou seja, que envolvam violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Quais os ganhos de uma lei mais rigorosa? Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que não é aumentando pena e criando crime que nós resolvemos o problema da violência. Sim. Os dados mostram que ter criado uma lei de feminicídio não fez com que as estatísticas de homicídios contra mulheres diminuíssem. Entretanto, a lei do feminicídio foi muito importante como um marco estatístico em que o Estado pode visualizar hoje, as instituições públicas podem visualizar hoje qual o número de homicídios que são praticados contra a mulher. Até 2005, antes da lei do feminicídio, nós não tínhamos estatísticas claras que pudessem dizer quais homicídios praticados eram especificamente em razão de ódio de gênero com relação às mulheres.
A partir de 2005, essa estatística passou a ser produzida. E daí, obviamente, é uma consequência também do aumento do número de feminicídios, porque antes de 2005 nós sequer tínhamos esse número catalogado, né? Por que uma estatística é tão importante? Porque quando nós visualizamos um tipo de crime específico, como é o homicídio praticado contra a mulher por ódio de gênero, esse dado faz com que o Estado possa produzir políticas públicas preventivas, políticas públicas de educação, de mudança de cultura, de comportamento. Então, por isso, a lei do feminicídio foi muito importante como marco legal. Mas apenas ressaltando, né, e fazendo a ressalva de que não é só criar a lei, tipificando como crime um fato, que nós vamos eliminar a violência. Isso a própria realidade nos mostra, né? Você falou em políticas públicas, né? A gente tem políticas públicas voltadas para isso. Que avaliação você faria? Nós temos pouquíssimas políticas públicas preventivas de violência de maneira geral, né? E a violência contra a mulher se encaixa nisso. Sim. Ainda nós não temos políticas públicas adequadas para prevenir isso, principalmente de educação, conscientização, mas também políticas públicas preventivas para a própria vítima, como delegacia das mulheres adequadas e acessíveis em todos os locais e 24 horas, casa das mulheres de acolhimento, porque não adianta você tirar uma mulher do lar e não dar a ela um local para que ela fique, uma creche para as crianças que ela tem, um emprego, uma política de criação de emprego para que essa mulher possa sobreviver sem aquele homem violento. Quer dizer, é uma série de medidas que tem que vir juntas e não só criar o crime e encarcerar mais, que isso a gente já está satisfeito, né? Nós temos presídios lotados que não cumprem sua função e que não é só a lei penal que vai, portanto, dar solução para a violência, né? A gente tem que ter medidas, inclusive, para evitar que a violência ocorra. Quando você me perguntou sobre retrocessos, eu creio que a nossa conjuntura política atual é justamente na contramão de todas essas políticas públicas que a Lei Maria da Penha, por exemplo, fala, ou políticas públicas em matéria de educação e informação, né? Quando nós temos um presidente da República que, por exemplo, quer colocar mulheres como vítimas de estupro, né? Quando diz que virgens vão ser... A floresta amazônica é uma virgem que quer ser violada por vários tarados. Quer dizer, e o próprio discurso que veio acompanhado da eleição desse presidente da República, que é um discurso misógino, um discurso machista, um discurso homofóbico, que fomenta mais violência, vai justamente na contramão de um combate preventivo à violência. Sim. E o reflexo a gente tem visto, né? Só nesse primeiro semestre de 2019 nós tivemos um aumento absurdo de violência contra a mulher, de feminicídios, de estupros. E não é à toa, eu acho que é um discurso que está fomentando mais violência e está contribuindo para o aumento desses números. Bom, você atribui então o aumento desses casos a esse tipo de discurso? Eu acho que são vários... O machismo, o armamento, a violência contra a mulher... Veja, Patrícia, eu acho que são vários aspectos que nós temos que considerar. Nós não temos um aspecto único que faz com que nós tenhamos o aumento do número da violência contra a mulher. O primeiro aspecto, eu penso que é a própria criação dessas leis que nós falamos, né? Como eu disse, antes nós não tínhamos dados, e aí passamos a que possibilitaram nós sabermos qual era o número real, né, da violência contra a mulher. Esse número ainda não é real, porque segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2018, apenas 53% das mulheres vítimas de violência que denunciaram. Então, a gente ainda tem uma subnotificação nesses números que já vem aumentando. Por outro lado, quando nós criamos leis falando especificamente de violência contra a mulher e falamos mais sobre isso, né? Inclusive isso que a gente está fazendo agora, nós estamos informando mais. Eu acho que as mulheres hoje estão mais informadas e estão denunciando mais, embora ainda haja subnotificação, como eu disse. Mas
há um número maior de informação e também de denúncia. E o terceiro aspecto, eu acho que é justamente isso que você falou. Nós temos um verdadeiro backlash, né? Nós temos um retorno conservador para um aumento de direitos que tivemos nos últimos tempos e também um aumento de denúncias, um aumento de conscientização das mulheres. E aí nós estamos tendo, sim, um revide conservador e todo esse discurso que elegeu, inclusive, o presidente da República, eu acho que é um exemplo disso, né? E que faz com que, sim, a violência aumente. Quando nós temos uma onda conservadora vindo com uma narrativa que prega a violência, sem dúvida estimula mais também o aumento desses números. E a gente tem aí também um discurso religioso, né? Que coloca a mulher naquela condição, né? De esposa, de mãe, que é aquela que não trabalha fora, que não precisa ganhar dinheiro, né? É a bela recatada e do lar, né? A gente voltou a isso, né? Esse discurso, né, que é religioso, é moral também, que vem pregado, nada mais é do que historicamente reviver o papel que a mulher sempre teve na sociedade, ou sempre quiseram que a mulher tivesse nessa sociedade, né? Ressaltando que quando a gente fala em trabalho, acho que a gente tem que falar de um lugar, né? E do meu lugar, que é de mulher branca, porque as mulheres negras sempre trabalharam, na verdade, sempre foram obrigadas a trabalhar, né? Mas as mulheres brancas, de maneira geral, eram as mulheres que faziam o papel doméstico, o papel que era tido para a dona de casa. Muito, né, recentemente, isso depois dos anos 50, que as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho, começaram a sair mais, mas sem nunca perder aquele aspecto de estar também sendo dona de casa, de poder ter que cuidar da sua casa e com, né, toda a competência. E aí a mulher passou a exercer os dois papéis, mas sem nunca abandonar esse papel, que é um papel de dentro da família, um papel interno na sociedade. Coadjuvante mesmo. Isso, e nunca um papel de fazer de ter um papel social de destaque na sociedade. Evidentemente, esse papel que tem sido hoje novamente pregado para que a mulher assuma, né? E a violência, eu acho que é um reflexo disso. Eu sempre digo que a violência nada mais é do que um instrumento de controle, de manutenção de privilégio. Como a gente começou conversando, né? O papel de poder é exercido pelo homem branco e hétero. Esse papel de poder lhe garante um privilégio dentro da sociedade. Sim. Esse privilégio, ele quando é abalado, quando ele é perdido, né, quando tem uma ameaça a esse privilégio, tem uma revanche. Um instrumento de controle normalmente se materializa com a violência. A violência contra a mulher, quando nós chegamos à conclusão de que a impede de fazer coisas que os homens brancos não podem fazer, né? E aí as mulheres negras ocupam menos espaço ainda que poderiam ocupar. Isso é instrumento de controle. Sim. Então, quando uma menina ela é proibida de frequentar uma escola porque ela está sendo assediada, quando uma mulher não pode andar tranquilamente na rua a hora que ela quer, no caminho que ela quiser, da forma como ela quiser, senão ela pode ser assediada ou estuprada. Quando nós não podemos pegar um transporte público com a mesma tranquilidade que um homem pode pegar, quando uma mulher não pode tranquilamente trabalhar, porque ela vai ser assediada no trabalho pelo seu chefe e com isso ser impedida de exercer adequadamente sua profissão. Isso tudo é instrumento de controle. Né? Isso é um jeito de controlar e de impedir que nós, mulheres, ocupemos alguns espaços que os homens ocupam tranquilamente e nem se dão conta de que, né, isso existe. Que isso existe, exatamente. Né? Falar para um homem que nós deixamos de usar certas roupas ou deixamos de fazer alguns caminhos em alguns horários é quase que bizarro. Sim, né? O tal do mimimi, né? Os homens, no máximo, eles têm medo de terem furtado seus celulares ou seus relógios. Exatamente. A gente não, a gente tem medo da nossa integridade física. Ou de ser estuprada. Você tocou na questão das delegacias de mulheres, né?
Eu fiz um levantamento, né, e fiquei meio surpresa com os dados, né? Hoje nós temos 113 delegacias de defesa da mulher, sendo apenas 9 na capital, 16 na Grande São Paulo e 108 no interior. Eu achei esse número muito pequeno para dar conta de tudo isso que a gente está vendo, né? E na sua opinião, as mulheres estão perdendo o medo de denunciar casos de assédio moral, agressões, violências de gênero? Bom, é bom deixar claro que esse número ainda é pior em outros estados. Há municípios que não têm delegacia da mulher, há estados que têm só na capital. E mesmo no estado de São Paulo, essas delegacias não funcionam 24 horas. O que faz com que, né, uma mulher agredida, e agressão, vamos combinar que não tem hora para acontecer. Uma mulher agredida num bairro distante, de madrugada, ela, se quiser denunciar, ela vai ter que ir esperar o dia seguinte. Ou esperar o dia seguinte, ou se deslocar para o centro, o que faz com que ela tenha que ter dinheiro para o transporte, arraste as crianças com ela, etc., né? Ou ela vá numa delegacia comum do bairro dela para ser atendida por homens, que muitas vezes não vão considerar esse crime como grave, porque às vezes tem crimes, né, ditos mais graves para resolver, ou porque não tem escuta mesmo para essa mulher. A violência contra a mulher ainda é tido como algo menor, como algo entre marido e mulher em que não se mete a colher, e muitas vezes a vítima é culpabilizada, ainda mais se ouvida por homens ou por pessoas que não tenham formação adequada para ouvir esse tipo de vítima de violência. O que faz com que, evidentemente, as mulheres se desestimulem a ir à delegacia, fazerem a denúncia, sim, né? Seja por dificuldade material de deslocamento ou porque sabem que vão ser vitimizadas novamente. A criação de delegacia das mulheres, que deveria ser em todo o município do Brasil inteiro, é algo imprescindível para o combate à violência. Isso está na Maria da Penha, não é algo que se inventou. A lei determina isso e não se cumpre, né? Eu acho que a segunda violência é quando a gente não escuta essas mulheres, né? Elas são violentadas duplamente, né? A mulher, quando não é escutada por quem deveria ser, que aí no caso a primeira pessoa que a escuta é a autoridade policial. E essa escuta é deturpada para vitimizá-la de novo, para causar mais violência para ela, como do tipo, o que você estava fazendo, o que você fez para merecer isso, que roupa você estava usando, por que você estava ali naquele momento. São perguntas que uma vítima não tem que ouvir. Ela é vítima. Ela é que foi violentada. Ou alguns outros cuidados, como chamar o agressor para ir lá resolver o problema, né? E o que faz com que gere outras violências. Essa cultura de não escutar a vítima é que deveria ser combatida com a criação de mais delegacias das mulheres, feita com policiais mulheres, com também ajudas de outros profissionais, como psicólogos, assistentes sociais, e um ambiente adequado para receber essa mulher, que, na maioria das vezes, está acompanhada de várias crianças juntos, que são os filhos. Bom, hoje nós temos o aplicativo SOS Mulher, né, que prioriza o atendimento às mulheres com medidas protetivas, deslocando as equipes mais próximas até o local da ocorrência. No Rio de Janeiro, em determinados horários, circula um vagão exclusivo para mulheres a fim de evitar, coibir o assédio no transporte público. Se por um lado a gente cria mecanismos de proteção à mulher, de outro a gente constata que realmente não há segurança, né? Que a gente está o tempo inteiro vulnerável a esse tipo de violência, né? Porque se isso, né, não acontecesse, a gente não precisaria de um aplicativo, a gente não precisaria de um vagão exclusivo. Então, como entender direito essa situação, né? Que a gente cria mecanismos de proteção e fica evidente que realmente a gente está completamente vulnerável. Então, é porque eu acho que a gente está tentando dar só remédios paliativos para essa violência, né? Eu tenho alguma ressalva até com relação ao vagão exclusivo para mulheres. Nós estamos esquecendo de
falar sobre masculinidade, por exemplo, sobre masculinidade tóxica. Nós estamos esquecendo de educar os homens, de dizer que aquilo é violento. Quer dizer, simplesmente você criar um vagão em que você separa as mulheres dos homens para elas não sofrerem violência, isso não vai resolver a violência no transporte público. O que vai resolver a violência no transporte público, além de punir quem for um agressor sério, é a informação. É mudar a estrutura da sociedade. A base estrutural da sociedade é formada para oprimir as mulheres, para violentar as mulheres, porque a nossa estrutura social é uma estrutura de privilégio de homens. Enquanto nós não mudarmos essa estrutura patriarcal, misógina e criar, de fato, uma cultura de não violência contra a mulher, nós não vamos resolver esse problema. A gente pode criar vagão, a gente daqui a pouco está criando sala de aula só para meninas, a gente está criando trabalho só para mulheres. Não é isso que nós queremos. Nós queremos viver nessa sociedade com os mesmos espaços que os homens têm. E, portanto, não é segregando que nós vamos resolver o problema, né? Acho que há essa mudança de estrutura da sociedade e que passa também pela representatividade que as mulheres têm que ter nos espaços de poder, principalmente as mulheres negras, é que vai mudar essa cultura de violência. Enquanto nós não mudarmos e pensarmos em políticas realmente para mudar essa estrutura de poder, a violência não vai diminuir. Bom, a violência contra as mulheres é um tema que vem aparecendo com bastante força e tem se tornado um tema cotidiano da pauta dos movimentos feministas e dos movimentos de mulheres no país. Na sua opinião, os crimes contra a vida das mulheres tendem a aumentar se combinados com outras medidas em curso, como a flexibilização das armas, por exemplo? Infelizmente sim, né, Patrícia? Além da intenção, né, de flexibilização do porte de arma, ampliação, na verdade, do porte de armas, nós temos um projeto chamado Anticrime, que é o projeto do nosso ex-juiz, ministro da Justiça, Sérgio Moro, que cria um instituto bem perigoso, que é o da legítima defesa sob violenta emoção. Esse instituto é criado para que policiais nas ruas possam matar mais, né? Mas que, como direito não é algo isolado, se você permite que policiais matem nas ruas, que já é algo absurdo, né, horrível, e a gente sabe que é uma política de extermínio aí, né, principalmente da população pobre e negra, matem na rua porque estão violentamente emocionados ou porque foram pegos de surpresa, esse instituto vai ser aplicado também nos outros casos que vão ser considerados legítima defesa. E aonde nós imaginamos que pode ocorrer violentas emoções e surpresas, principalmente dentro de casa, com os maridos. A legítima defesa da honra era algo que até o final dos anos 70, começo dos anos 80, era admitido no Brasil como causa de absolvição dos maridos que matavam as mulheres por ciúme. E isso a jurisprudência mudou. Com essa possibilidade desse novo instituto de legítima defesa, certamente muitos homens serão absolvidos por matarem suas mulheres. É muito importante dizer que um dado que é muito assustador, que saiu nessa última pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que 73% dos agentes que cometem crime de violência contra a mulher são conhecidos, sendo que mais da metade desse número esse crime foi praticado dentro de casa. Portanto, o lugar mais perigoso para uma mulher estar hoje no Brasil é dentro da sua própria casa. Impressionante. Isso acaba até com a mentira de que o agente de crime contra a mulher é aquele que está no beco escuro, escondido, né? Se mais de 70% dos agentes que praticam violência contra a mulher são conhecidos, isso significa que não é o cara que está no beco escuro que pegou essa mulher e violentou ou matou, né? É o marido, é o vizinho, é o colega de trabalho, é o amigo. O agressor hoje é o conhecido. Então, é um crime muito típico. E quando você flexibiliza o porte de armas, você cria um instrumento de legítima defesa praticada por emoção que vai absolver essa pessoa, isso só vai favorecer que esses números aumentem, né? Nós, mulheres, vamos correr mais riscos.
Bom, em 2017 ocorreram mais de 60 mil estupros no Brasil, né? Além disso, a nossa cultura ainda se conforma com a discriminação da mulher e por meio da prática expressa ou velada da misoginia e do patriarcalismo. Isso causa a objetificação da mulher, o que resulta em casos mais graves no feminicídio, né? Queria que você comentasse um pouquinho. Bom, como eu disse, né, a nossa estrutura social é uma estrutura de privilégio. Dentro dessa estrutura de privilégio, manter a mulher em alguns papéis é imprescindível, né? A gente falou aqui do papel de dona de casa, e o outro papel é o papel de objeto. Sim. Mesmo. O que é objeto é desumanizado, e o que é desumanizado, obviamente, é mais suscetível à violência. Porque você despersonifica, você desumaniza, você torna aquilo menos humano. Isso é possível ver em alguns comerciais de televisão, em alguns filmes, em algumas novelas. Com relação à mulher negra, a objetificação é ainda maior, né? Porque a mulher negra, ela sempre teve a sua figura desumanizada e o seu corpo mais objetificado ainda do que a mulher branca. Isso só por si só já favorece os números de violência. Não é à toa que as mulheres negras sofrem 50% mais violência do que as mulheres brancas. E qualquer tipo de violência, não é só a violência sexual ou a violência doméstica, por exemplo, mas a violência no parto. As mulheres negras são muito mais vítimas de violência obstétrica do que as mulheres brancas. E isso tudo, evidentemente, passa por esse corpo valer menos, né? Então, o corpo da mulher já é um corpo que não tem muito valor dentro do espaço do contexto social, o da mulher negra menos valor ainda. E isso nos torna mais vulneráveis e mais suscetíveis à violência, sim, né? Por isso que uma mudança de cultura, uma mudança nessa estrutura de poder social é imprescindível para que nós também possamos reduzir o número da violência, né? E aí que a gente volta a falar. Só criar crime não resolve o problema. Só punir com cadeia não vai resolver o problema. Isso serve para qualquer crime. Para os crimes de violência contra a mulher com maior evidência ainda. Essa pouca importância que se dá à violência contra a mulher é bem interessante, né? E eu sempre uso de exemplo assim, se aqui, né, pela rua, passasse alguém gritando: acabaram de roubar meu celular, foi ele ali. O que aconteceria? Várias pessoas sairiam correndo, chamariam a polícia, sairiam gritando. Por que isso não acontece quando a gente se depara com uma violência contra a mulher? Por que as pessoas num ônibus lotado veem uma mulher sofrer violência, sendo assediada, sendo encoxada e ninguém faz nada? Aliás, como que um homem tem a coragem, a cara de pau de praticar uma violência contra uma mulher estranha que ele não conhece dentro de um ônibus lotado? Ele só tem essa coragem porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele. A certeza da impunidade, né? E que na verdade isso está naturalizado. A violência contra a mulher, ela é naturalizada. Ela é tida como natural dentro do nosso contexto social. Afinal de contas, há bem pouco tempo, o marido bater na mulher era normal, né? Falar de estupro de marido contra mulher, falar de não consentimento, falar de não violência numa balada, de um puxão de cabelo, de um beijo forçado, isso tudo era muito naturalizado. Nós começamos a falar disso muito recentemente. E ainda é natural, é naturalizado. E quando a gente naturaliza uma violência, isso ganha menos importância. Isso ganha menos importância para um juiz, ganha menos importância para uma autoridade policial, ganha menos importância para aquela pessoa que está assistindo a violência e não faz nada. Veja, nós tivemos agora no começo do ano um caso que foi mais que emblemático, que saiu na imprensa, de uma mulher que foi agredida pelo marido, começou a ser agredida pelo marido na garagem de um prédio. Isso tudo foi filmado por câmeras de segurança. Ele agrediu ela dentro do elevador, tudo filmado e visto pelos porteiros, pela câmera de segurança. Essa mulher gritava muito, de modo que dava para todos os vizinhos ouvirem.
E essa mulher terminou assassinada por esse marido. Ninguém fez nada dentro daquele condomínio. E aí eu pergunto, e se fosse o início de um furto de um automóvel dentro dessa garagem, desse mesmo condomínio, pego pelas câmeras de segurança? Após arrombarem vários carros, os agentes pegariam as coisas que estavam dentro do carro, entrariam, esses estranhos, vamos imaginar, entrariam dentro de um elevador segurando um motorista de refém que gritava muito e invadiria o apartamento dele. Pensa nessa cena, tudo filmado pelas câmeras de segurança e acompanhados pelos porteiros. O que os porteiros fariam, o que esses vizinhos fariam? Na hora, né? Certamente chamariam a polícia. E por que, para aquele caso daquela violência, ninguém fez nada? Porque aquilo era natural. Porque aquilo era tido como normal. Briga de marido e mulher, né? Para aqueles porteiros e para aqueles vizinhos. E aí culminou com a perda da vida dessa moça, né? Esse dado comparativo é bem interessante, porque mostra o quê? Que nossas vidas, as vidas das mulheres e das mulheres negras mais ainda, valem nada. Valem menos que um celular, valem menos que um carro, valem menos do que o furto de um apartamento. E aí está a naturalização, a objetificação e a desqualificação de qualquer valor para o corpo de uma mulher nessa sociedade. Bom, vamos falar agora de um assunto polêmico também, que é o aborto, né? Cabe ao Estado legislar sobre o corpo da mulher? É um assunto polêmico, não para mim, eu tenho muito claro que não cabe. Há uma questão muito séria a ser discutida, está sendo discutida sobre isso no Supremo, que é a respeito da inconstitucionalidade dessa lei que proíbe, na verdade, o aborto no Brasil e criminaliza, o que é pior, né? Uma mulher que aborte hoje no Brasil, ela pratica um crime, né, que é o crime de aborto, à exceção de algumas hipóteses legais, que é de caso de vítima de estupro ou gravidez resultante que possa causar um risco de vida à mulher, ou no caso de bebês anencéfalos. Exceto essas 3 hipóteses, o aborto é crime no Brasil. É um grande absurdo, porque uma gravidez depende do corpo da mulher para ir adiante, depende do desejo dessa mulher de ser mãe e pode causar inúmeros males psíquicos para essa mulher. Não acho que o Estado tenha o direito de legislar. A vida também é uma vida digna, né? Quando nós falamos em direito à vida, nós falamos de todo um conjunto de vida. Uma mulher com uma gravidez indesejada certamente não tem a sua vida digna garantida. Mas é pior do que isso, Patrícia. A gente hoje chegou num ponto de retrocesso que a gente não está mais discutindo se o aborto tem que ser ou não legalizado no Brasil, ou tem que deixar de ser crime ou não. Nós temos vários projetos de lei correndo dentro da Câmara dos Deputados e no Senado Federal que pretende criminalizar o aborto, inclusive nas hipóteses legais. Ou seja, tornar crime o aborto de uma mulher cujo fruto da gravidez foi proveniente de estupro. Ou obrigar uma mulher que corra risco de vida em manter a gravidez a ter que ter esse bebê, mesmo correndo risco de vida, senão vai praticar um crime. Isso está em trâmite rapidamente dentro das casas legislativas, são vários projetos. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos um projeto de lei recentemente protocolado dentro da Câmara Municipal que dificulta as mulheres a fazerem um aborto legal. É de um vereador chamado Fernando Holliday. Esse projeto já foi recebido e ele dificulta de sobremaneira as mulheres a fazerem um aborto legal, que é o aborto fruto de estupro, de risco de vida ou de fetos anencéfalos. Ou seja, diga-se de passagem, diante de mais uma violência. Mais uma violência. Quer dizer, esse projeto ele é assustador, ele faz com que as mulheres tenham que passar por várias instâncias administrativas
inclusive com meses de terapia para que possam sim fazer o aborto. Quer dizer, o nenê já nasceu, ou ela já morreu, né, no caso de risco de vida, ou o aborto também em estágio avançado de gravidez é um risco para a mulher. Então, assim, é um projeto de um grande retrocesso. Nós vivemos um momento, assim, de retrocessos absurdos legislativos. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nós temos um projeto também assustador da Janaína Pascoal, que pretende tornar como regra a cesariana em todos os hospitais públicos e privados do estado de São Paulo. Há uma inversão total da lógica, é contra todas as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, que na verdade quer coibir as cesarianas desnecessárias e incentivar o parto normal. Esse projeto vai totalmente na contramão disso, usando a falácia do argumento da autonomia da mulher sobre o próprio corpo, que é o nosso argumento para justamente justificar que a mulher possa decidir conscientemente sobre o seu corpo. Ela usa que a autonomia é colocar placas em todos os hospitais que as mulheres têm direito de fazer cesariana. Se nós estivéssemos preocupados, na verdade, se essa deputada estivesse preocupada com a autonomia, ela diria: você, mulher, você tem o direito de escolher o seu parto após um pré-natal digno, que vai te dar informações e faça com que você escolha conscientemente aquilo que é melhor para você. Não, ela inverte tudo e ela diz que você, mulher, tem o direito de fazer cesariana. Sendo que o Brasil é o país que mais faz cesariana no mundo. Campeão. Disso a gente é campeão, e a gente é mais campeão de um monte de coisa ruim. A gente quer ser campeão de coisa boa, né? E no caso dos abortos, você inclusive incentiva os abortos em clínicas clandestinas, isso, né? Correndo risco novamente da mulher, do feto, de tudo. Né? São milhões de mulheres que abortam sem as mínimas condições, né, de fazerem esse aborto de maneira segura, né? Mulheres morrem todos os dias no Brasil por fruto desses abortos inseguros. As mulheres negras são as maiores vítimas de abortos feitos clandestinamente. Não há uma preocupação do Estado com isso, porque se houvesse uma preocupação do Estado com isso, inclusive em matéria orçamentária, o aborto estaria legalizado no Brasil. Sim. Porque abortos feitos de maneira ilegal geram consequências. Essas consequências depois vão, né, para aquelas que não morrem, vão parar no SUS, sim, vão parar nos hospitais, vão às vezes ter consequências graves para suas saúdes, que geram também despesas públicas, né? E algumas ficam estéreis, né? A esterilização de mulheres, o número de esterilização de mulheres esterilizadas por fruto de abortos mal feitos é assustador. Então, na verdade, essa mentirosa de que o aborto tem que ser proibido no Brasil porque está se preocupando com a vida é uma grande mentira. Sim, é uma falácia. Porque o aborto mata, o aborto ilegal mata muito mais do que se nós tivéssemos uma estrutura de políticas públicas para garantir um aborto legal. É importante se dizer que se o aborto deixasse de ser crime, possibilitaria que as mulheres muitas vezes decidissem mais conscientemente se querem ou não, porque nós teríamos uma estrutura de saúde pública com psicólogos, com assistentes sociais, que talvez pudessem inclusive ajudar a mulher a tomar essa decisão. Quando você torna o aborto crime e faz com que essas mulheres clandestinamente, porque não é porque é crime que o aborto não existe, os números mostram que abortos existem a cada minuto no Brasil. As mulheres continuam abortando mesmo não sendo crime. E morrem muito porque o aborto é crime. Então, se nós tivéssemos, na verdade, uma estrutura legal, né, dentro da lei pública de saúde, que pudesse conscientizar essa mulher, e se ao final ela realmente decidisse por praticar o aborto, praticasse com toda a estrutura de saúde e segurança médica possível, nós evitaríamos mortes. Aí sim nós estaríamos protegendo a vida de milhões de mulheres no Brasil.
Falando um pouquinho agora também do movimento feminista, novamente. O movimento feminista, apesar de pacífico, tem um rebote de violência contra a mulher que é muito surpreendente, né? Porque a hora que a mulher começa a dizer não, alguns homens simplesmente não aceitam, né? Então a impressão que muitas vezes a gente tem é que quanto mais a gente fala do feminismo, né, maior ira a gente provoca, né, em determinada camada da sociedade, né? Como é que você avalia isso? Eu penso que digamos, essa reação, né, a um movimento que pretende igualdade é uma relação de manutenção de privilégio, né? Quanto mais nós falarmos de feminismo, nós falarmos de violência, nós denunciarmos, nós conscientizarmos meninos e meninas de que o corpo da mulher não é um objeto, de que as mulheres têm o direito de estarem em todos os espaços, nós estaremos mudando essa narrativa. Obviamente, quando se fala que feminismo é mimimi, que feminismo pretende, na verdade, desigualar homens e mulheres, enfim, é uma deturpação de discurso. E é proposital, Sim. Porque quando você minimiza um discurso ou quando você menospreza um discurso, você deixa de ouvir esse discurso. E ouvir esse discurso implica em reconhecer-se dentro de uma situação de privilégio, principalmente privilégio de homens e brancos, né? E daí vem essa reação. Trabalhar com a questão do consentimento é muito importante, porque eu acho que dentro da nossa cultura prevalece ainda de que o consentimento é algo relativizado dentro de uma relação de amor ou de uma relação sexual. Isso ainda culturalmente não está introjetado na cabeça das pessoas. Então, falar de consentimento é imprescindível. Acabar com essa confusão de que assédio e paquera é tudo a mesma coisa, que não é. Assédio é constrangimento, assédio é algo não consentido, assédio é aquilo que causa desconforto em quem está sendo assediado. Paquera não. Paquera é alguma coisa gostosa, é alguma coisa que faz parte da relação humana, é consentido, ela é sempre bilateral, ela tem sempre os dois lados. E não é não. Mas e se ela me disse não e na verdade ela queria dizer sim? Azar o dela. Vamos partir para outra, né? E eu sempre costumo dizer pros homens que estão às vezes me ouvindo, né? Se você não sabe a diferença de assédio e paquera, nem começa. Volta para casa, porque eu acho que vai dar ruim. Você já começou errado, né? Volta para casa, vai estudar, né? Perceba qual é a diferença. Né? Você primeiro tem que saber o que é paquerar, né? Para depois. É o mínimo, você tá na dúvida se assédio ou paquera, não começa não. Bom, Margarete, para finalizar, né? Você é uma pessoa que sempre se posicionou, sempre falou sobre esses assuntos, mas eu tô vendo agora recentemente uma movimentação diferente, né? Tô te vendo falando em vários lugares, fazendo podcast, dando entrevista, né? Indo aos órgãos públicos, né? Acho que são convites feitos, né? Há uma mudança aí do Estado também, de algumas entidades em querer falar sobre esses temas, né? De mudar esse patamar cultural, de educação, de políticas públicas, de informação mesmo, né? Felizmente sim, né, Patrícia? Além dos números de violência serem assustadores nesse país, eu acho que como nós tivemos um recrudescimento conservador muito forte nos últimos tempos, né? Começou com o golpe em 2016, mas eu acho que no último ano isso ficou maior e um discurso conservador sendo pregado maior. O número da violência também aumentou, então eu tenho visto, por outro lado, muita gente preocupada em falar sobre feminismo, sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres e principalmente sobre violência. É importante constatar que a violência, ela atrapalha
também o capitalismo, Sim. né? Então, quando nós vemos órgãos públicos interessados em falar de violência no ambiente de trabalho, empresas interessadas em falar de violência no ambiente de trabalho, principalmente o assédio, é porque isso atrapalha todo o ambiente de trabalho. Quando nós temos uma mulher assediada dentro do ambiente de trabalho, dentro da escola, nós contaminamos todo esse ambiente, isso reflete inclusive em produtividade. Né? O ambiente contaminado é um ambiente doente, é um ambiente que produz menos, é um ambiente que atrapalha a imagem do poder público, atrapalha a imagem das empresas, né? Então as pessoas também estão interessadas com isso, né? Além de preocupadas também com o número de violência assustador. Esse é o aspecto positivo. Sim. Disso e quiçá tenhamos muito mais pessoas preocupadas com isso e querendo falar de violência e de igualdade de direitos entre homens e mulheres, porque como nós começamos a falar, né, no início da nossa conversa, quanto mais falarmos sobre isso, mais nós podemos conscientizar as pessoas a denunciarem mais e a falar mais. É importante dizer que a violência contra a mulher ela tem dois grandes aliados. Um é o medo e o outro é o silêncio. O medo, muitas vezes, é da vítima, mas o silêncio não é só da vítima. Sim. O silêncio é de cúmplices que assistem à violência e permanecem calados. Ou porque não sabem que aquilo é uma violência, porque isso já está naturalizado na sociedade, ou porque se omitem mesmo propositadamente. E para romper essa barreira de medo e silêncio, a gente precisa falar mais sobre isso. E Exatamente. isso tá aí a importância de falarmos disso, né? Tá ótimo, Margarete. Te agradeço muito. Eu adorei, tá bom? Muito obrigada.